Primeiro, presidente, eu queria relembrar aqui o depoimento do senhor Renato Duque. O senhor Renato Duque veio aqui com a cobertura de um advogado famoso e vários parlamentares. Dentre esses parlamentares eu disse que todas as vezes que uma pessoa vinha aqui naquela condição e usava do artifício de calar diante de uma CPI, ele prenunciava de que ele estava envolvido profundamente no processo de roubalheira dentro da Petrobras. E ontem, o doutor Sérgio Moro, em um dos processos apenas, senhora Veneno, o senhor Renato Duque recebeu 20 anos de condenação em regime fechado. Ou seja, o que nós dissemos aqui se comprovou já no primeiro processo. Se não me falha a memória, tem mais 4 ainda. Da mesma maneira, veio aqui um tesoureiro, o segundo do Partido dos Trabalhadores, presidente. O primeiro eu conheci lá na CPI do Mensalão, o seu Delúbio Soares, que tinha um sorrisinho sarcástico. Quando ele foi para Papuda, acabou o sorriso. E eu disse a mesma coisa aqui para o senhor João Vacari, que veio aqui, data show, ensinar como é que se fazia a coleta de doações para os partidos no Brasil. Foi desmascarado aqui, deputado Valdir. Ainda antes nós conhecemos o Pichuleco, quando o senhor Augusto Mendonça Neto disse que desde 2008 ele funcionava não como tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, não, como coletor de propina do PT dentro da Petrobras. É muito mais grave. O ex-deputado Paulo Ferreira, do Rio Grande do Sul, tem um depoimento prestado à Justiça Federal do Paraná, dizendo que antes de 2010 ele não exercia cargo nenhum no PT. Exercia, sim, coletor de propina. 15 anos de cadeia no primeiro processo. Eu queria relembrar isso pela importância pedagógica que isso tem para a sociedade brasileira, de que não há ninguém além da lei. E talvez a operação feita ontem pela Polícia Federal na Lava Jato, que é o Nesson Dorma, né? Quer dizer, que ninguém durma, né? É para que os poderosos que estão hoje no governo possam perder o seu sono, porque o sono deles não é o sono dos justos. Quando é feito o trabalho de apresentação do novo ou de uma proposta de mudança da forma de gestão e queria confrontar diretamente com o esquema que estava rodando na Petrobras, um tal de Francisco Paes, através de um documento, pediu para mudar os seus relatórios, pois não dava conforto à diretoria executiva da Petrobras. E na palavra do hoje condenado Renato Duque, a frase eu coletei no depoimento seu. A frase é de Renato Duque. O drive é o prazo. Vocês vão tocando. E se houver alguma modificação, nós vamos ver mais adiante. Em termos gerais, foi isso que foi dito. É muito importante, porque a senhora também disse aqui, e disse nos seus depoimentos, que periodicamente, e não é de graça que eu estou aqui com a fotografia do Lula e com a fotografia da Dilma, porque tem um procurador da República que diz que não se pode investigar, presidente. Ele não leu a Constituição. Não se pode processar o presidente. Agora, se deve investigar o presidente, porque eu não tenho também nenhuma dúvida, por tudo que li, por tudo que estudei, de que no episódio Petrobras, as impressões digitais da presidente são bastante graves, da hoje presidente Dilma, por uma razão objetiva. Ela presidiu o Conselho de Administração da Petrobras, vamos ser precisos, de 2003 até março de 2010. E neste período, onde essa senhora aqui, que era tida como gerente, como muito competente, tocava a Casa Civil, era ela a mãe do PAC. Era para lá que iam os relatórios da RENEST, era para lá que mensalmente se faziam reportes. Era para a diretoria executiva e era para o Conselho de Administração que a prestação de contas do maior projeto, um projeto que foi tocado por Lula a ferro e fogo, porque havia uma dúvida se era oportuno tocar a RENEST. Então, eu quero concluir perguntando à senhora o seguinte: qual é o período temporal
em que a senhora começou, junto com os demais técnicos da diretoria de abastecimento, a encontrar, vamos usar a palavra que a Petrobras gosta muito, de inconsistências, inconformidades, que é o eufemismo, né, que tentaram lhe atacar. Mas vamos lá, inconformidades nos contratos, o picotamento dos contratos, as influências da ABM, que se fazia sentir dentro da diretoria. O senhor Sérgio Gabrielli veio aqui para dar uma aula sobre produção de petróleo. E eu fiquei muito incomodado, né? Porque eu queria saber o que a senhora disse aqui da gestão que ele fez da Petrobras. E, na minha opinião, a diretoria executiva comandada por ele, assim como o conselho de administração comandado por Dilma Rousseff, são responsáveis, sim, em grande parte, pela tragédia que se abateu sobre a Petrobras, ou por ação direta, por referendar Renato Duque, que mandou literalmente, deu um cala-boca na senhora e nos técnicos. Nós vamos fazer desse jeito? Ou sustentar Paulo Roberto, ou sustentar Renato Duque, ou então, quando ele, por mais de uma vez, disse que tinham que se fazer operações porque a ordem veio de cima. Isso é num novo delator aí que está revelando esse objeto de um navio sonda que ele mandou fazer uma operação porque tinha que pagar uma continha do PT, que tinha que resvalar uma grana pro Banco Chaim, porque tinha que pagar o impressor Bunlai, que tapou a boca de alguém que ia entregar o comprometimento de Gilberto Carvalho, Dirceu e Lula no assassinato de Celso Daniel. Então, eu concluo perguntando quando que a senhora começou a se aperceber e qual é a sua leitura desse esforço que foi feito para tentar mudar, não foi mudado, e até onde a senhora entende que as informações eram mais do que suficientes, quer para José Sérgio Gabrielli e a diretoria, quer para o Conselho de Administração, que durante todo o tempo foi comandado até 2010 pela senhora Dilma Vana Incompetente Rousseff. Eu vou começar falando sobre o episódio na área de comunicação. Na comunicação foi por volta de 2008, onde existia um orçamento de 30 e poucos milhões e depois de um processo de apuração se descobriu um desvio de mais de 100. Então, isso aconteceu porque foram fracionados os contratos, tinham pagamentos que não tinham produtos, tinha todo um contexto de má gestão e mal feitos e desvios dentro dessa área. Quando eu fiquei sabendo do processo, do problema, informei ao ex-diretor Paulo Roberto Costa, que fez aquela frase que eu já citei, que falou aquilo que eu falei, e foi criada uma comissão no âmbito da diretoria, da presidência. Essa comissão foi criada para apurar os fatos. O resultado foi um relatório pífio de 2, 3 páginas, mas tinha um parágrafo lá para poder eles se protegerem, que era continuar as investigações em relação à contratação. Tentaram reduzir um pouco esse escopo. Esse relatório veio para mim com essa atribuição. Eu criei a comissão e foi muito difícil criar essa comissão. As pessoas não queriam participar daquela comissão. Foi criada a comissão, foi feito o levantamento. No final se descobriu que haviam vários contratos que foram pagos. Isso aconteceu porque o sistema, que é o SAP, é o sistema que a gente usa, permitiu que o gerente pagasse acima do limite que lhe era permitido e ainda que colocasse esses valores fora da área dele. Ele podia lançar em qualquer gerência da Petrobras e criou-se um processo de reclassificação e com isso mascarou o que estava acontecendo. Quando aconteceu isso, o gerente foi afastado. Eu solicitei do setor jurídico da Petrobras um documento porque eu queria, depois do relatório concluído, para demissão desse empregado. Me foi dado um documento, depois ele entrou em licença médica, eu fiz um outro pedido para, se mesmo ele em licença médica, se eu poderia realmente demitir esse empregado. Então, eu demiti o empregado, o Giovanni, naquele período, em 2009. Abril de 2009. Mas ele ficou 4 anos na companhia, além daquele período. Ficou, porque eu te falei de 2 pareceres jurídicos. O terceiro eu não posso nem detalhar, porque eu não tenho. Foi emitido um novo parecer para que esse empregado ficasse na diretoria. Quem manteve ele lá? Quem emitiu o parecer?
Eu não vi o parecer. O parecer, sim, mas acima de quem mandou o parecer tem alguém que avaliou. Eu era gerente executivo e não fui eu. Foram emitidos 2 pareceres, ele foi demitido, foi feito um documento para a área encarregada do processo de demissão para que ele fosse demitido. Eu não fui informada, para minha surpresa, quando eu fui no Busca Empregados para procurar alguém, estava o Giovanni lá. Foi aí que eu fiquei sabendo que houve um terceiro parecer e que ele não foi demitido. Ficou até 2012, então. Foi. E a informação que eu tenho, presidente, é porque é lá do seu estado. Na verdade, por trás dele estava a mão forte do ex-governador Jacques Wagner. Em relação ao segundo evento, que foi a questão da Renest, desde 2007, nós começamos a negociar esse novo modelo de contrato. Era uma negociação que se dava no grupo técnico, não é bem abaixo, era abaixo das gerências, então houve um consenso dentro da área, que havia necessidade de mudança daquele modelo contratual. Nós não conseguimos implementar esse modelo no primeiro momento, nós escalamos isso para o diretor, que também nós não conseguimos, aí isso culminou numa reunião com o presidente Gabriele, diretor Duque, ex-diretor Paulo Roberto Costa e o gerente do jurídico, Fernando de Castro Sá, onde foi apresentada uma proposta nova de modelo de contrato. Para você ter uma noção, senhor deputado, o título da apresentação era o seguinte: para ser realidade temos que fazer diferente. E nessa apresentação era onde a gente colocava a questão dos marcos improrrogáveis e várias outras questões que isso viabilizaria o contrato. Algum tempo depois, eu não sei precisar exatamente o tempo, eu recebo pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa um e-mail que o ex-diretor Duque encaminhou para o Barusco, onde vamos fazer aquela questão, o drive é nosso. Drive é o prazo. É o prazo, você coloca aí essas licitações para frente e vamos acatar aquilo que a gente achar que é conveniente. Isso significa o quê? Quem fazia a gestão de todos esses projetos era aquela área. Quem tinha contato com o fornecedor, quem tinha na mão o contrato, quem tinha na mão as licitações, era a área de serviços. Aí o que aconteceu? Qual foi a ordem que nós recebemos? Vamos prosseguir. E aí o contrato realmente não foi adiante e aconteceu o que aconteceu.